Seja muito bem-vindo a mais uma aula desse maravilhoso curso, gente, que tem como objetivo te ajudar a aprimorar os teus conhecimentos a respeito de como se capacitar para ser um professor de escola bíblica dominical com excelência. E eu quero começar essa aula, esse vídeo, falando sobre talvez a principal coisa que você precisa fazer para ser um professor com excelência. É estudar a Bíblia Sagrada. É isso aí. E quando eu digo estudar, não é apenas sentar e fazer aquela leitura corrida que nós somos acostumados a fazer, mas é realmente se debruçar diante da Escritura Sagrada e tentar absorver ao máximo o que você puder de conhecimento da Bíblia. Porque para eu ensinar, eu tenho que saber o que eu estou falando, não é verdade? Para você ser um professor, por exemplo, de matemática, você precisa fazer um curso de licenciatura para você ser um professor habilitado naquela matéria. E assim como qualquer outro assunto que você queira lecionar, você precisa estar preparado, precisa estar capacitado. E na área ministerial, cristã e principalmente na área de ensino, não é diferente. Você precisa estar preparado, você precisa estar capacitado. Não é apenas chegar lá no domingo na escola bíblica, pegar a revista lá e ler e falar o que você pensa ali e pronto, acabou. Talvez para aqueles que são um pouco mais leigos, aquilo já vai estar ótimo. Mas hoje em dia, não sei se você já percebeu, mas as pessoas estão com o paladar um pouquinho mais aguçado quando se trata de ensino e pregação da palavra de Deus. Então, não é qualquer pessoa que consegue, às vezes, chamar a atenção se ela não se preparar. Hoje, nós temos, por exemplo, a CPAD, que vende as revistas de escola dominical, e nessas revistas, comentaristas, estudiosos, sábios, prepara um material todo especial ali, mas aquilo é um panorama daquele assunto. Você, professor, precisa fazer além daquilo. Aquilo é só um norte para você. Então, você, professor de escola bíblica dominical, não foque apenas na revista. Busque outros conteúdos que são correlatos ali com o assunto que você está falando. Nós tivemos agora o final de um trimestre com um assunto muito atual, que se você não pegar talvez reportagens, artigos, outros livros que complementem ainda mais o teu conhecimento a respeito do assunto, não que não seja válida a sua lição, mas poderia ser mais fundo, não ficaria tão raso. Então a primeira coisa que você precisa entender e começar a fazer é estudar a Bíblia Sagrada. Sabe uma coisa que eu gravei no meu coração? A Bíblia diz no livro de Esdras que Esdras se propôs aprender. A primeira coisa que ele se propôs, aprender. Sabe aquele ditado que diz que se você não está pronto para sentar para aprender, você não está pronto para levantar para ensinar. Então Esdras propôs no seu coração sentar para aprender. Depois que ele aprendeu, ele começou a praticar, para depois ele começar a ensinar. Isso está lá no livro de Esdras, você pode pesquisar lá, tá bom? Esdras propôs no seu coração aprender, botar em prática e ensinar. Porque quando você tem na prática aquilo que você vai ensinar, o teu ensino será com mais relevância. Porque você vai poder falar com mais propriedade aquilo que você tem como tema naquele dia. Então, estudar a Bíblia Sagrada, não estou falando aqui que a Bíblia não seja o suficiente, ela é sim poderosa e maravilhosa, mas às vezes alguns recursos a mais, como livros, comentários, artigos, dependendo do assunto que está sendo falado, isso vai aprimorar ainda mais o seu ensino. Talvez você fale assim, não, se eu for lá hoje ensinar sem estudar mesmo, eu dou aula sobre o assunto, show de bola, talvez você tenha um conhecimento muito bom. Mas uma vez um certo pastor, em saudosa memória, disse assim, você tem o conhecimento? Tenho. Então coloque um temperinho por cima. O que é esse tempero por cima? É um algo a mais. Tenha na tua mente assim, eu quero dar aula de forma que eu traga dentro do assunto algo para o meu público que eles nunca pararam para pensar ou que eles nunca ouviram. Esse é o temperinho que você põe por cima. Ou às vezes
Se a igreja é acostumada a apenas ler a revista e o professor falando, você leva um slide para o seu data show, ou você leva um material impresso para entregar para cada aluno, coisas diferentes na sua aula, voltada para o ensino que você teve durante a tua semana, durante o teu mês, vai dar um tempero maior para a sua aula na escola bíblica dominical. Então, estudar a Bíblia Sagrada é algo muito importante. Quer ver um exemplo? A Bíblia, ela diz em um dos evangelhos um seguinte verso. Jesus dizendo para os discípulos: se vocês fizerem o que eu vos mando, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Olhando assim, fácil de entender, certo? Mas quando você vê a palavra discípulo nesse verso, a palavra hebraica para discípulo é talmidim. Eu fui pesquisar o que era o talmidim. A criança judia, o menino judeu, quando pegava 4, 5 anos, até os 10 anos, ele precisava estudar a Torá e decorar a Torá. E quando chegava aos 10 anos, aqueles que se destacavam continuavam o estudo, os que não se destacavam voltavam para casa para aprender a profissão do pai. Aqueles que se destacavam iam estudar dos 10 aos 14 anos, e quando eles completassem 14, 15 anos, os rabinos famosos da época chegavam naquela escola e do meio daqueles que se destacaram, eles escolhiam um. Esse um era o talmidim, ou seja, o melhor dos melhores. Olha só que coisa linda. Quando Jesus disse, se vocês forem obedientes, vocês serão meus discípulos, ele estava dizendo, se vocês obedecerem a minha palavra, vocês serão escolhidos no meio dos melhores, você será o melhor. Então você veja que existe toda uma história por detrás de um único verso. E como é que eu aprendi isso? Estudando a Bíblia, estudando a palavra grega, a palavra hebraica, palavra em aramaico, dependendo do livro, como Daniel, que a maior parte é em aramaico, a primeira escrita. Quando você estuda isso, você consegue trazer uma aula com mais eficácia e com mais relevância. E você vai fazer com que os teus alunos saiam dali dizendo, nossa, hoje a escola foi extraordinária, nossa, eu aprendi coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Aí sim você vai ver que Deus tem sido misericordioso para com você e comigo e nos feito ensinadores da sua palavra. Então, para o início desse curso, eu quero que você entenda que conhecer a palavra de Deus, conhecer o Deus da palavra, é muito importante para que o teu crescimento espiritual seja muito maior. E sabe qual o mais lindo é que quando você estuda, automaticamente você está se alimentando espiritualmente, porque o conhecimento gera em você uma fortaleza espiritual, gera um alicerce espiritual e automaticamente você se torna apto para ensinar outras pessoas. Então não vá dar aula se você não se debruçou diante da Bíblia. Não dê aula se você não buscou estudar e ver o assunto com cuidado e cautela, para não trazer nenhuma heresia, nenhum erro na sua interpretação bíblica para os alunos que estão ali, levando em consideração que talvez alguns sejam leigos e o que você falar para eles vai ser verdade. Então isso pode ser requerido de você, professor, ensinar de forma errônea. Então conhecer a palavra de Deus, tomar cuidado com as interpretações equivocadas, usar de outros artifícios como livros, comentários, vídeos, pessoas que saibam mais sobre o assunto, ouvir pessoas que saibam mais sobre o assunto, isso faz com que tua aula seja uma comida saudável para aqueles que vão ouvir. Depois de ter estudado, você precisa entender e conhecer o teu público, conhecer as pessoas que você vai falar. Se vai falar para os adultos, por exemplo, você provavelmente já mora nesta cidade, já frequenta essa igreja e provavelmente você já conhece a grande maioria dos irmãos que frequentam ali. Então você já tem um conhecimento do público e sabe como falar, como se comportar, quais palavras utilizar. E na área do ensino, eu me atrevo a dizer para você, tome cuidado com as brincadeiras, tome cuidado com as palavras que usa. Eu dou um exemplo. Um dia, alguém estava ministrando e usou um ditado popular.
E nesse ditado popular continha o nome de pessoa. Sabe aquele ditado, crente Raimundo, pé na igreja e outro no mundo? O ensinador usou esse ditado. E o que aconteceu? No meio do plenário tinha uma pessoa chamada Raimundo. E não gostou da brincadeira e não foi mais à igreja. Então tem que tomar muito cuidado com o uso de ditados populares, com o uso de jargões, palavras de brincadeiras internas da sua família, você querer utilizar com a igreja na hora do ensino. É muito importante se atentar para isso. Você tem que lembrar que o teu foco ali é ensinar a palavra de Deus com o norte do tema da escola bíblica dominical. Então, se você é um professor ou pretende ser, se prepare, se capacite, que o seu linguajar seja polido, que suas palavras sejam bonitas e que não seja só palavras, mas que nas tuas palavras tenha unção da parte de Deus. E assim, com certeza, você já está dando um grande passo para ser um ensinador com excelência. Que Deus te abençoe.